Então, acho que é um pouco clichê, lugar comum falar é isso, mas eu tinha muita vontade, sempre tive muita vontade de conversar com gente, escrever histórias e alterar um pouco da minha realidade, da realidade das pessoas, não uma coisa de sonho de mudar o mundo, mas de mudar a vida cotidiana, o meu lugar, o meu bairro, a minha cidade. Então, acho que por isso que eu acabei escolhendo jornalismo. Eu acho que eu tô no caminho e sempre quando eu faço uma matéria, uma reportagem, eu me sinto muito realizada. Sou completamente apaixonada pela minha profissão. Não, eu sei muito bem do mercado de trabalho, mas passei por momentos também complicados, mas eu continuo apaixonada e acreditando nas potencialidades da reportagem e me sinto muito realizada quando eu falo com alguém e escrevo sobre a história de alguém. Eu me formei em julho de 2014. Naquele momento eu trabalhava na Abril, tinha acabado de encerrar meu estágio e estava como repórter da área de vídeo, do departamento de vídeo da Veja.com, do site. Eu continuei por um tempo lá, fazia matérias sobre cinema, moda, participava de gravação, mas o foco mesmo era produção e edição dos vídeos do site. Naquele momento também participei da cobertura das eleições de 2014. Então a gente fazia ao vivo, editava vídeo, colocava no ar, enfim, era o dia a dia da redação ali da cobertura das eleições. Depois disso, eu entrei para a turma do curso Abril de Jornalismo, em 2015, porque eu queria mudar de veículo. Então tinha uma seleção interna ali para as pessoas que já eram da casa. E aí eu fiz o curso Abril de Jornalismo no início de 2015. Foi uma experiência maravilhosa. Estagiei por um tempo numa revista que acho que não existe mais, a Elle, de moda. E, enfim, e aí depois de um tempo eu saí da Abril. E aí eu, depois de 2 meses, fui trabalhar com imprensa sindical, numa entidade que representa os professores do ensino particular de São Paulo, de todo o estado, desde o básico até o superior. E aí eu entrei lá para cuidar da parte de vídeo deles. Eles queriam começar a elaborar, a produzir um canal no YouTube. Então eu entrei para cuidar desse momento aí de produzir conteúdo, de entrevistas, conduzir entrevistas, editar, enfim. E aí depois disso, agora recentemente, em 2018, eu mudei para o Itaú Cultural. Tô junto da galera do núcleo de comunicação na parte de texto. Então lá a gente produz textos para publicações, exposições e faz reportagem para o site. E aí é isso. Olha, eu lembro de me surpreender muito com a quantidade de disciplinas no Mackenzie, e isso eu gostei muito. Gostava muito de reconhecer na minha graduação não uma formação prática, como escrever, como gravar áudio, como fazer TV, e ter uma formação muito multi e interdisciplinar, estudar psicologia, estudar geografia humana, filosofia. Então, eu lembro que isso me surpreendeu no começo e eu gostei muito, né, de ter esse conhecimento mais amplo, assim, de outras áreas. Eu passava muito tempo no Mackenzie, né, então, os primeiros 2 anos, eles foram no período da tarde, então eu sempre estava aqui de manhã, fazendo trabalho no primeiro semestre, na verdade, porque no segundo eu comecei a estagiar, mas também ficava até tarde da noite e eu gostei muito da minha vivência, assim, de realmente viver a faculdade e também ter tido estágios que me possibilitaram isso no começo, de não ter que sair correndo sempre, conseguir me reunir com os colegas, fazer trabalho, conversar, debate. Eu me lembro muito do começo, aqui no Centro de Comunicação e Letras, tinha um cineclube organizado pelo pessoal, acho que do diretório da época, e eu participava muito também, saía do mesmo prédio, saía da aula e depois ia para o cineclube, ficava muito no DACAN, no diretório acadêmico também. Me lembro
muito de ter participado de palestras ali enfim, outras, eu esqueci, desculpa. No Centro Histórico, né? Me lembro muito de ter participado de palestras no Centro Histórico, participei muito também com o pessoal de arquitetura, enfim. Eu circulei muito pela faculdade e me lembro com muito carinho. Para mim, a importância é a mesma desde o início da história do jornalismo e acho que ainda a importância é ainda maior hoje. A gente vive num momento de grande acesso à informação, que bom. A gente tem está sempre acompanhando notícias, sempre acompanhando fatos, mas eu acho que se não fossem os jornalistas, né, o papel do jornalismo nisso aí é justamente trabalhar todos esses acontecimentos, fatos, olhar para a realidade de uma forma a dar entendimento a isso, sabe? Então, eu acho que de contextualizar, acho que nesse momento que a gente debate muito fake news e o papel das notícias falsas em eleições, em escolhas, em debates, eu acho que não existe, não falta lugar para o jornalista e para bons jornalistas, inclusive. Para bom jornalismo. A gente vê muitos veículos sendo criados aí. E eu acho que o que se debate hoje, o que se discute é modelo de negócio, mas a função do jornalista não. Eu acho que é muito importante. Eu acho que eu saí preparada sim, mas também acredito que vá da busca de cada um. Eu trabalho hoje com cultura e meu foco sempre foi trabalhar com política e cultura. Então, a faculdade, ela te prepara para isso, mas também tem o seu ímpeto, a sua ação de sempre se aprimorar, se atualizar. Eu não trabalho num veículo de comunicação hoje, mas recentemente, por exemplo, na último pleito, na última eleição, eu cobri educação para o Yahoo. Cobria nessa vida hoje do jornalismo, do mercado de trabalho, sempre fazendo freela, sempre tentando ser polivalente e enfim, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu estava cobrindo recentemente uma editoria e estava responsável por algumas matérias numa editoria de um veículo. Então, eu acho que a faculdade, ela prepara muito, inclusive, para isso, para você conseguir conciliar essas diferentes frentes. Lembro que a gente teve aqui no Mackenzie aula de assessoria de imprensa, de TV, estagiei com TV, estagiei com produção de audiovisual e foi graças ao que eu tive aqui. Não só eu tenho uma paixão pelo texto, mas não fiquei restrita a isso. Sim, com certeza, ainda mais hoje. Eu trabalho hoje com texto, no emprego que eu tenho hoje, eu fui chamada para isso, mas agora estou migrando para o podcast também, para entrevistas em podcast. Então, acredito que sim. Acho que a gente tem nossas predileções, mas acho que o caminho é esse. Acho que se você é jornalista e você busca isso, se comunicar e contar um fato, contar uma história, você tem diferentes formas de fazer isso, diferentes formatos. E acredito que conseguir veicular, conseguir falar, conseguir expor em diferentes formatos é o melhor dos mundos. Com certeza, com certeza. Eu até às vezes fico pensando se ainda não estou presa num idealismo que já não tem lugar, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu digo que eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo não fazendo matéria. Então, eu estive durante 3 anos num lugar em que eu cuidava de editar vídeos, produzir entrevistas, mas eu estava sempre fazendo freela. E muitos desses momentos não era para complementar uma renda ou para ter um dinheiro extra. Era simplesmente pelo prazer de escrever, que é a minha paixão, é o meu ponto.
E, inclusive, até hoje mantenho um blog num site chamado Huffington Post, que é da época da Abril, que eu trabalhava com vídeo, e eu só fui para lá porque eu estava trabalhando com vídeo e eu queria escrever sobre cultura. Então, eu sou completamente apaixonada por conversar, por saber mais, por colocar isso não mais no papel, mas no digital, no texto. E eu acredito muito no jornalismo e acredito muito no que eu escolhi. Acho que se a gente for falar de mercado de trabalho é um outro ponto, de remuneração, de tempo, de produção de matéria, do que a gente faz, do tempo que a gente tem para isso. Mas a profissão que eu escolhi, não gostaria de ter outra, não.